Olá amigos, nesse vídeo aqui do curso de obesidade, atividade física e emagrecimento, a gente vai conversar de um assunto importante e posteriormente nós vamos ver qual seria a recomendação do American College para controle do peso corporal. Isso que a gente vai falar agora é justamente sobre o quê? Sobre o comportamento, certo? Que a obesidade ela tem várias explicações genéticas, explicação fetal, diminuição da oxidação de gordura, todas são válidas, mas a gente sabe que o mais importante, quando a gente fala assim, em níveis populacionais, com exceção dos obesos mórbidos, que a gente sabe que tem um fator genético muito importante, mas para a maioria das pessoas o que conta é a mudança de estilo de vida. Tá? Então, olha lá. Em um estudo publicado no The New England Journal, que é uma das revistas de medicina mais importantes do mundo, em 2009, Sacks e colaboradores verificaram que, em longo prazo, as vantagens de uma dieta em detrimento de outra, ou seja, ênfase no consumo de proteína, gordura e carboidrato, ao longo de um ano, em 811 indivíduos adultos que apresentavam excesso do peso corporal. Os achados demonstraram que, independentemente do macronutriente restrito, ou seja, se você está comendo pouco carboidrato, ou pouca proteína, ou mais proteína do que carboidrato, enfim, o eficiente para a redução da massa corporal foi a restrição energética calórica, ou seja, gerada pelas dietas. Então, independente do macronutriente, o que as pesquisas apontam? Que nos primeiros 12 ou 3 meses, uma dieta restritiva de carboidrato, realmente você perde peso mais rápido. Isso é um fato. Não vamos negar esse fato. Até porque você tem vários reajustes metabólicos, para que isso ocorra, entre eles a cetose. Porém, dietas com restrição de carboidrato são insustentáveis ao longo de muito tempo. Logo, o que a pesquisa mostrou aqui em mais de 800 pessoas? Que independente do macronutriente, o que seria mais importante é justamente a restrição calórica, ou seja, o déficit calórico gerado pela dieta. Então, o que a gente tem que se preocupar aqui? A gente tem que se preocupar com a quantidade de energia que está ingerindo, ou seja, se você está ingerindo menos energia do que precisa, você emagrece. Caso contrário, não vai acontecer o emagrecimento, independente do macronutriente. Então, aqui é o que seria ideal para o emagrecimento, ou seja, aliás, ao contrário, um gasto energético diminuído, uma diminuição da atividade física, uma diminuição das atividades físicas diárias, ou seja, passa o dia todo sentado. E, além disso, você também tem um consumo energético elevado, muita ingestão de gordura, muita ingestão de carboidrato, muita ingestão de proteína, ou seja, você tem um consumo energético elevado. Então, nesse caso aqui, a gente não recomenda porque você vai ganhar peso. Aqui seria a manutenção do peso corporal, Então, está igual, tanto o consumo energético, ou seja, o que você come durante o dia, como o gasto energético nas 24 horas. Então, você mantém o peso. Então, aqui justamente o que seria ideal, Ou seja, o comportamento para o emagrecimento, O que seria ideal aqui? Diminuir o consumo energético de gorduras, carboidratos ou proteínas e aumentar o gasto energético com a atividade física, aumentar a termogênese induzida pela dieta. Isso não é tão significativo a longo prazo, mas aumentar o número de refeições no dia, refeições fracionadas. A gente sabe que isso não temos muito embasamento científico, mas ainda é prática muito comum nos consultórios de nutrição. E aumentar as atividades da vida diária, ou seja, ao mesmo tempo que você tem a prescrição de atividade física, pelos professores e profissionais de educação física, você também procura ter uma vida mais ativa, então andar menos de carro,
fazer caminhadas mais longas, enfim, ficar menos tempo sentado, fazer mais atividades em casa, ou seja, aumentar as atividades da vida diária. E é isso tudo junto. Seria um comportamento para o emagrecimento. E aí, qual é o poder do exercício físico em promover o emagrecimento? Donnelly e colaboradores, em 2009, coloca o exercício físico como um importante meio para evitar o ganho do peso corporal ao longo da vida, principalmente quando realizado com volume semanal de 150 a 250 minutos, que é equivalente mais ou menos a 1.200 a 2.000 calorias. Então, essa evidência aqui do Donnelly, ela é evidência nível A, ou seja, top. É uma das melhores categorias de evidência que existem. Por quê? A gente pode afirmar, praticamente com certeza, né, que se você mantém ao longo da sua vida uma atividade física onde você tem esses valores aí de gasto energético, provavelmente você não vai sofrer ganhos de peso corporal significativos. A não ser aquele provocado naturalmente pelo processo de envelhecimento, porque é muito difícil você manter a mesma massa muscular aos 70 anos de idade do que manter a mesma massa muscular do que quando você tinha 30 anos de idade, por exemplo. Então, comportamento a longo prazo para a manutenção do peso sem ganhar muito peso ao longo da vida. O problema disso aqui é que a maioria das pessoas não tem esse hábito. Simplesmente elas não mantêm esses mínimos 150 minutos, que seriam aqui, por exemplo, 50 minutos 3 vezes por semana. A maioria das pessoas não mantém isso. As estatísticas aqui no Brasil e a nível mundial, elas são extremamente ruins em relação a isso. Bom, orienta-se que as pessoas tenham pelo menos esses 150 a 250 minutos por semana, que vai dar equivalente a 1.200 a 2.000 calorias por semana, no mínimo. Lembrando que isso aqui é o mínimo, tá? Bom, se aquilo lá era para não ganhar peso, para perder o peso, é complicado só com exercício. Olha lá, para reduzir o peso corporal, o American College, Colégio Americano de Medicina de Esporte, aponta que programas que envolvam menos que 150 minutos por semana geram perdas mínimas do peso corporal, sugerindo então para a prática, para perda de 2 a 3 quilos, de 150 a 225 minutos. Então, por que isso aí é meio triste? Porque vejam lá, 150 minutos a 200 minutos por semana, de 2 a 3 quilos. Muito pouco, né? Uma pessoa, por exemplo, que pesa mais de 100 quilos. 3 quilos não significa muita coisa. E para perda de 5 a 7,5 kg, a prática deveria ser 225 a 420 minutos de atividade por semana. Ou seja, aqui mesmo que complicou, né? Dificilmente as pessoas vão conseguir chegar nesse nível de prática de exercício físico ao longo das suas vidas, na verdade. Então, por isso que a tendência é a gente recomendar sempre a associação da dieta mais exercício físico. O exercício físico ainda é defendido como um importante meio para evitar o reganho do peso corporal que normalmente ocorre. Para isso, ainda aqui em Donnelly, sugere que 200 a 300 minutos de atividade por semana. Então, 200 a 300 minutos, tá? Isso a gente vai discutir em outro vídeo especificamente. Nesse vídeo eu estou falando só das recomendações da CSN. Então, algumas considerações especiais da entidade. Vamos a elas. Direcione o processo de perda de peso por metas reais pré-estabelecidas em curto e longo prazo. Sugere-se uma redução de 3 a 10% do peso corporal inicial ao longo de 3 a 6 meses. Ou seja, perda plausível. Você não vai querer perder 10% do seu peso corporal em 2 meses. Isso é muito agressivo para o organismo. Seria equivalente, por exemplo, a
uma pessoa que pesa 100 quilos perder 10 quilos em um mês. Então, por isso que ele recomenda uma perda de peso mais lenta, onde você reduz a possibilidade de perder massa muscular e diminuir o seu sistema imunológico. Então, a ideia é manter o sistema imunológico saudável também. Então, perda de peso muito rápidas fazem com que você perca muito tecido nobre, água, e isso aí a longo prazo ou curto prazo pode prejudicar o seu sistema imunológico. Então, qual é a recomendação aqui? A redução de cerca de 500 a 1.000 calorias é adequada para promover uma redução do peso corporal de aproximadamente meio quilo a 900 gramas por semana. A redução do consumo energético deve coincidir com a redução do consumo de gordura. Então, ele sugere, aqui na orientação dietética, a redução da ingestão de gordura. Porque é mais fácil você reduzir gordura, porque 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, se você retira, por exemplo, 20 gramas de gordura da sua dieta, já foram aí embora 180 calorias. Então, é mais fácil você reduzir calorias tirando gordura da dieta. Claro que tudo que a gente está comentando em relação à dieta deve ser orientado por um nutricionista. Redução de peso de aproximadamente de 5 a 10% requer intervenções mais agressivas, tanto no que diz respeito à prática regular de exercício físico, como na reorientação nutricional. Indivíduos que não são responsivos às intervenções de estilo de vida podem ser tratados por meio de fármacos e procedimentos cirúrgicos. Então, o que acontece? Existe aí uma parcela importante, um percentual importante, que simplesmente não reage, não é responsivo. Não é responsivo nem tão bem ao exercício físico, como também não é tão tolerante ou responsivo às intervenções nutricionais. Então, nesses casos, a orientação é buscar vias farmacológicas, como também, em casos extremos, que são os obesos mórbidos, procedimentos cirúrgicos, que é muito comum aí, muito conhecido de todos, a cirurgia bariátrica. Dietas com número muito baixo de calorias diárias, envolvendo restrições energéticas de até 1.500 calorias, podem resultar em maiores perdas de peso no início do tratamento, quando comparada com reduções mais conservadoras. Esses planos de refeições administrados por equipes multidisciplinares, envolvendo nutricionistas e médicos, normalmente são utilizados por pequenos períodos de tempo e para indivíduos criteriosamente selecionados. Então, o que é o caso aqui? Vou fazer dieta. Aí, de repente, vai lá, comia 4.000 calorias por dia e, de repente, resolve comer 1.500 calorias. Ou seja, você tirou 2.500 calorias da dieta. Então, isso pode não ser suportável, né? Você vai ter efeitos psicológicos aí importantes, negativos. Então, a ideia aqui é fazer reduções menores. Claro, em alguns casos pontuais de algumas patologias, pode ser interessante que você faça uma restrição de até 1.500 calorias. Mas repare, como o American College aqui pontua, são indivíduos criteriosamente selecionados. Incentivar a comunicação entre os diversos profissionais envolvidos no programa de emagrecimento, ou seja, profissionais de educação física, nutricionistas e demais profissionais, e os indivíduos com excesso de peso e obesidade, mesmo após as perdas iniciais do peso corporal, permitindo um processo contínuo de orientação para a saúde. Então, veja que nesse processo de reeducação é muito mais difícil você manter o peso do que perder peso. Então, incentiva-se que essa comunicação continue, né? Ou seja, que essa orientação seja contínua após a perda de peso, justamente para que não haja o reganho desse peso, que normalmente é muito ruim. Os profissionais devem objetivar a geração de mudanças de comportamento alimentar e também relativa à prática do exercício físico, auxiliando ao mesmo tempo os clientes a obterem recomendações baseadas em evidências científicas, evitando assim a influência da mídia não especializada. Então, bota até a mão na cabeça aqui de tão preocupado que a gente fica
com essa questão, essa palavrinha aqui, ó, mídia não especializada. Então isso aí é muito complicado, né? Então a ideia é a gente trabalhar com evidências científicas o máximo possível e sempre estar próximo dessas pessoas para que elas não sejam influenciadas por essa mídia que normalmente é bastante enganosa e que só está interessada em vender produtos ou programas normalmente ineficientes a longo prazo e normalmente também prejudiciais à saúde. Promover a manutenção da perda de peso corporal a longo prazo. Os indivíduos devem progredir para ao menos 250 minutos por semana, ou seja, mais ou menos 2.000 calorias por semana, de exercício moderado a vigoroso. Esses 250 minutos semanais devem ser realizados ao longo de 5 a 7 dias por semana. Então repare o seguinte, se você fizer 50 minutos todo dia, 5 vezes por semana, 5 vezes 50, 250, você já vai estar atingindo aqui o mínimo requerido pelo American College. Então isso parece difícil, mas não é difícil para as pessoas que têm um hábito da prática de exercício físico. As pessoas que adquirem realmente aderem à prática de exercício físico, elas fazem isso muito tranquilo. E eu discordo de alguns autores que eles vão dizer que esse tempo ele é inacessível para a maioria das pessoas. Então veja, o que seria esse tempo? 1 hora por dia. Então 1 hora por dia, se você não consegue, você tem que repensar o que você está fazendo no seu dia. Provavelmente você está perdendo tempo em algum setor da sua vida. Ou você está trabalhando demais, ou está trabalhando de menos e ganhando pouco, trabalhando muito e ganhando pouco, ou está muito estressado, aí fica muito cansado, não consegue render nada para ir para a academia ou para qualquer lugar que seja. Então, a todo momento a gente tem que pensar na nossa prática diária para destinar essa hora que é tão importante para a gente, que é a prática de exercício físico. Então, apesar de eu gostar dos exercícios de curta duração, o treinamento intervalado, etc., não que eu seja a favor desse treinamento longo, mas o que eu tento falar para meus alunos é justamente sempre para estar revendo a sua prática como pessoa na sua vida. O que você está querendo da sua vida? É só trabalhar? Só trabalha, não tem tempo para fazer nada, não tem tempo nem de dormir direito. A gente tem que repensar isso a todo momento, porque são práticas extremamente destrutivas e que a gente não consegue manter por longo prazo sem sequelas. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, a depressão, então, os problemas psicológicos, os problemas metabólicos, são inúmeros os problemas provocados pelo excesso de trabalho. Então, repense a sua rotina se você não consegue destinar 1 hora do seu dia para a prática de exercício. Indivíduos com excesso de peso e obesidade devem acumular um nível adequado de atividade física com o acúmulo de pequenos períodos. Então, o que ele sugere, eu sinceramente nunca vi ninguém fazendo isso, tá? Tipo, você faz 30 minutos de exercício de manhã e 30 minutos à tarde. Uma recomendação aqui, que eles estão relatando aqui para facilitar a aderência. Então, eu desconheço isso aqui no nosso território. Lembrando que isso é uma recomendação do American College, que é colégio americano. A prática do treinamento resistido parece não contribuir significativamente com a redução do peso corporal. Então veja, que o American College ele não é muito fã do treinamento resistido para controle do peso corporal. No vídeo falando só sobre o treinamento resistido, eu vou explicar mais em detalhes o porquê esse comportamento do American College, tá? E também vou fazer algumas recomendações lá do treinamento resistido, é óbvio. Porém, o exercício resistido pode contribuir com a melhoria dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e outras doenças crônicas não transmissíveis. Pelo menos isso, eles assumem. A duração de atividades moderadas e vigorosas deve inicialmente progredir para pelo menos 30 minutos de atividade no dia, ou seja, volume mínimo.
Bom, ainda continuando com as recomendações, saindo um pouco aqui do American College, eu vou só falar aqui rapidamente sobre o HIIT, lembrando que a gente vai ter um vídeo especificamente para falar sobre treinamento cardiovascular, onde o HIIT vai estar nele, tá? Então, e o HIIT, né? High Intensity Interval Training ou treinamento intervalado. Então, qual é a característica desse exercício? DeFeo, 2013, caracteriza como HIIT exercícios realizados com intensidade superior a 65% da capacidade máxima, caracterizada por repetições breves de exercícios de alta intensidade, alternado com períodos de recuperação compostos por exercícios de baixa intensidade. Então, a ideia aqui é treinar intenso durante um curto período de tempo, e aí, dependendo do método, esse tempo e essa intensidade vão variar, e em seguida a gente dá um intervalo entre esses estímulos. Esse intervalo ele pode ser parado, dependendo da intensidade do protocolo que você usa, ou ele pode ser em exercício de baixa intensidade. A gente vai discutir isso posteriormente no vídeo que fala diretamente sobre esse assunto. Turk, colaboradores de 2017, mostraram que além desse modelo de treinamento melhorar a capacidade cardiorrespiratória máxima, importante indicador para a saúde, é superior ao modelo tradicional de treinamento com alto volume para reduzir o percentual de gordura. Então existem muitas evidências apontando para isso hoje, tá? Apesar de algumas meta-análises discordar e dizerem que o treinamento intervalado ele teria a eficácia igual ao treinamento contínuo, só com uma relação custo-benefício muito melhor, porque o tempo de duração do treinamento é muito mais curto. Então, digamos, o treinamento contínuo você levaria 1 hora, você teria o mesmo resultado com o HIIT em 15 minutos, por exemplo. Ok? No entanto, pessoal, nem tudo são flores. Deve-se tomar cuidado com tais achados, uma vez que talvez esse não seja o melhor modelo de treinamento para promover a adesão ao exercício. Então, veja, é importante a aderência, certo? A variável mais importante do exercício é o sujeito que está fazendo o exercício. Então, se ele não tiver aderência ao exercício, como é que você vai fazer o programa? Tá? Então, por que o American College ele relata isso? Olha lá. Tal hipótese é reforçada pelos achados de Sanjok, em 2015, que demonstraram que o HIIT induziu maior magnitude de emoções negativas quando comparado ao modelo tradicional de treinamento, o que pode gerar prévia desistência do programa de treinamento. Então, o HIIT é bom, mas depende muito para quem você está prescrevendo. Tá? Então, existe a possibilidade de pessoas simplesmente não gostarem do tipo de treinamento, porque vai ter uma intensidade mais alta, você vai ter um esforço, uma sensação subjetiva de esforço mais elevada, você vai ter uma frequência cardíaca mais elevada, e não são todas as pessoas que são entusiastas desse tipo de treinamento. Então, por isso que a gente precisa ter cautela. O método é bom, é excelente, existe uma série de benefícios em vários aspectos, porém nenhum método é perfeito. A gente tem sempre que adequar o método de treinamento à realidade e às preferências dos nossos clientes. Tá? Isso fica bem claro. Então, quem está treinando não é o cientista, não é o método que está treinando. Quem está treinando é uma pessoa que tem uma série de elementos emocionais, que tem uma base motora, que tem um histórico de atividade física. Então a gente tem que respeitar isso, porque senão a gente acaba perdendo o cliente, ele para de treinar, o que é pior para ele e para a gente. Então fiquem atentos a isso, que nada é perfeito. Ok? Então até o próximo vídeo.